Leitura de hoje, Evangelho de Marcos, capítulos 11, 12 e 13. Capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir: por que fazeis isso? Replicai: o Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo e os admoestava, exclamando: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observando-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo: tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas, quando estiverdes orando,
Se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Mais tarde, chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão, respondei-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual razão não acreditastes nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Marcos, capítulo 12. Parábola dos vinicultores maus. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E, ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus
em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disso, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo, quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho?
E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. E continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque, nas sinagogas, e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Livro de Marcos, capítulo 13. Os sinais do final dos tempos. E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos? E que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando: sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia
fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por Ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se todavia alguém nos anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristãos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo, as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez, que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia, e em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Amanhã será a nossa última parte de leitura do livro de Marcos. Amanhã leremos Marcos 14, 15 e 16. Fique com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.